sabe, eu creio, quase convicção, quase certeza, que essa será a última ceia nesse lugar. Amém. Mas desde que nós viemos para cá, dos que estão desde o início, já foi tomado em torno de 100 vezes quase ceia nesse lugar. Naquele lugar, se o Senhor não vier antes, nós vamos tomar mais de 1000 ceias ali. Você crê nisso? Porque tem pessoas que já disseram, pastor, Deus vai dar esse lugar para nós. Nossa, algumas pessoas disseram, pastor, e eu nem tinha pensado nisso, disseram, o Senhor ainda vai dar para nós esse lugar. Queridos, isso é um nível de fé que às vezes o pastor não olhou, não se atinou para isso, porque a batalha foi muito grande para nós estarmos ali. O nível de negociação foi desgastante, a ponto de eu dizer para a pessoa que está mais próxima de mim nas negociações e na ajuda, não vou dizer que é o Rodrigo, dizer para ele, trate você como fulano, me deixe fora, porque o cara me desconcerta, me tira, sabe, do prumo, tamanha a dificuldade. E alguém chega e diz, o Senhor vai dar para nós esse lugar. Se o Senhor vai dar para nós esse lugar, certamente o Senhor vai nos dar esse cara antes. Aleluia! Eu creio. Aleluia! Ele disse que crê. Eu creio. Quando foi nós fomos lá na quinta, né? Ele foi na quinta eu estava por lá e eu fugia para cá, fugia para lá para a gente cuidar das coisas, porque eu sei que a coisa não é fácil. Mas Deus é o Deus do impossível. Então nós já temos a nossa batalha ganha. Então se alegre, abra um sorriso para quem está à direita e na esquerda e atrás, na frente, e diga, se alegre, abençoado. Se alegre. Glória a Deus. Queridos, antes de tomar a ceia, me lembre, eu quero pedir para vocês, pastores aqui de plantão, pastoras, me lembrem, precisamos orar por Jerusalém. Antes de tomarmos a ceia, precisamos orar por Jerusalém. A Bíblia diz que bem-aventurados os que oram por Jerusalém, serão abençoados os que abençoam Jerusalém. E nós vamos levantar a nossa voz e orar por Jerusalém. Eu quero que você acompanhe a leitura. Está um pouquinho torto ali, porque eu não trouxe. Deixa eu dizer uma bênção para você. Aliás, te pinchar mais uma vez. Te falar aqui mais uma vez. Nós temos esse multimídia que estava penduradinho ali e tal, fez todo o serviço, foi uma bênção. E daí nós vamos testar ele lá no novo lugar. Ele tem que ficar em cima, como ele está aqui, em cima lá do telão, não tinha jeito. E aí é mais um valor expressivo para nós adquirirmos o multimídia que dê conta. E nós estávamos até esses dias com o multimídia emprestado. E eu, com medo de dar algum defeito, liguei para o dono dizendo, olha, eu quero te entregar, te devolver, mas porque nós testamos lá, ou você nos empresta, nos aluga, porque nós testamos lá, esse nosso não dá conta. O que dá conta é o teu. Então não sei que nível você usa, você pode nos alugar e nos emprestar. Ele falou, pastor, eu não posso. Infelizmente não posso. Porque esse multimídia eu vou ofertar para você. Eu vou fazer isso. E eu, com toda a minha coragem, falei, capaz, homem, não precisa. Ela é tipo a minha mãe recebia um presentinho, ela levava as 2 mãos e eu não precisava, mas já ia recolhendo. Glória a Deus, que o Senhor abençoe ele possa ter muito mais. E, então essa parte já está resolvida. Terça-feira vamos levar o Faísca lá para já deixar colocado esse multimídia. Então eu estava falando, está um pouco fora de nível ali, porque o local tinha que ser lá em cima, então aqui ele fica um pouco desfocado. Então se você for cantar ou ler, faça assim, mas não tem problema.
nós estamos vivendo os últimos dias nesse lugar para entrar num lugar ainda mais abençoado. Novo tempo, novo Consegue projetar lá, meio fora de prumo? Vamos ver como é que fica. mais fora de prumo, tá certo? Não, esse aí, eu acho que era o Tiago que estava fazendo assim enquanto ele projetava Não, acho que são as letras maiores. Arrumou? Gente, o Valdinei arrumou, mas aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Quero que você acompanhe a leitura. Diz assim, de Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Cadê a luz do mundo aqui, queridos? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe quanto que essa palavra veio ao meu coração? Quando eu recebi aquela palavra daquele pastor, quando nós fomos orar uns pelos outros, naquele lugar. Nem sei se eu falei para ele isso, acho que nem falei para você, né? Mas falei para Deus, né? De uma forma toda especial. Então, queridos, eu quero começar dizendo, escute isso. Antes da minha ordenação pastoral, que foi em 2000, há 24 anos atrás, aliás, em setembro, vai se completar 24 anos. Antes disso, eu já tinha uma visão, eu creio assim, de forma mais correta, das coisas cruciais no tocante ao reino de Deus. Porém, como às vezes nós nos sentimos até meio que limitados, no sentido de falar ou trazer alguma direção, o Senhor me segurou durante esse tempo até nós estarmos aqui. Quando nós vamos para esse lugar, muitos aqui vão lembrar, porque repetidamente eu falo isso. Primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração em 2020, quando começou a FUV, foi: coloque o meu nome bem estampado. O nome dele não está aqui, mas ele está dentro de nós. E esse nome vai estar lá, num lugar apropriado, aconchegante, e o nome dele vai estar. Aliás, eu não falei para vocês, nós vamos ter um telão bem grande que já está pronto, é só nós pintarmos. E aí o Senhor tem deixado claro para mim nesses últimos tempos algumas coisas. Eu quero falar duas coisas que eu sempre tenho repetido aqui, e você sabe muito bem que não é só um clichê, não é só para dizer ou falar, não é só um uso costume, mas é uma palavra que eu vivo isso, e quem me conhece sabe que eu vivo isso. E a primeira coisa dentro de tudo isso é a ênfase de que a igreja tem um dono. Amém. A igreja na terra tem um dono. Diga: a igreja na terra tem um dono. A noiva tem um dono. E o seu nome chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. E dentro disso, queridos, o Senhor tem deixado claro para mim que Jesus Cristo é a centralidade e dele é a primazia. Tudo que nós fazemos, quer seja um encontro com os homens, quer seja um culto, ou desafiar para uma célula, ou para um evento, Jesus tem que ser glorificado. Amém. Quem tem que aparecer ali não é o pastor, não é o líder de casais, não é o líder de célula. Quem tem que aparecer é a manifestação gloriosa da presença de Jesus entre nós. E quando nós cantamos aquela canção que diz que ele cresça, que eu diminua e ele apareça, isso tem que ser verdadeiro nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque vai culminar com aquilo que falaram para mim
E vou deixar você nessa expectativa. A segunda coisa é que nós precisamos, ou seja, aliás, a igreja, ela precisa ser vista, ela precisa ter visibilidade aonde, primeiramente, queridos? Nossa, eles pegaram bem quando eu ministrava todas as vezes. Onde a igreja precisa ser conhecida primeiro? Diga nos céus. Muito mais nos céus do que na terra. Por que nós estou falando isso? Porque nós vivemos um tempo onde muitos ministérios estão sendo extremamente relevantes. Muitos homens de Deus estão sendo extremamente relevantes. Isso é errado? Não é errado. Porém, o brilho de Jesus está sendo desfocado. E eu quero dizer, durante todo o tempo que nós transitamos nesse lugar, Jesus foi glorificado e continua sendo glorificado. Para o lugar onde nós vamos, o brilho da glória do Senhor será maior do que o lugar onde nós estamos preparando. Porque esse brilho vai se manifestar onde? Através da minha e da sua vida. As pessoas vão olhar para nós e vão desejar aquilo que se encontra nas nossas vidas, aquilo que tem promovido transformação na minha e na sua vida, aquilo que tem trazido um sentido nos casais, no relacionamento em casa, aquilo que tem dado uma razão da nossa caminhada sobre essa terra, aquilo que tem sido como conserto, que é a presença de Jesus nas nossas vidas. Todos estão olhando para mim? Amém? Amém? Quero que você olhe para Jesus. Amém? Quero que teu coração esteja nele. Eu estou aqui, mas a glória dele tem que invadir o seu coração. Por quê? Porque quando você viaja, o pastor não vai junto. Quando você está na sua casa, o pastor não está lá. Quando você sai de férias, o pastor não está lá. Quando você está sozinho, o pastor não está lá. Quem tem que estar lá? A glória presente daquele que é a razão da nossa existência. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos fazer memória à obra que ele realizou em nosso favor. Então, não é a operação, não são as palavras, não é a ministração de um homem que muda as nossas vidas, mas a presença gloriosa do Senhor. Dá um aplauso a Jesus, querido. Qual foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos? Primeiro, venha o teu reino. Diga, venha o teu reino. Não é o reino na terra sua, é venha o teu reino. Na sequência ele diz, seja feita a tua vontade aonde? Nos céus, como é feita na terra. Então nós precisamos entender, ou precisamos acessar, ou precisamos aprender, ou precisamos caminhar para que os nossos corações tenham um pouco mais de conexão com os céus. Porque como eu vou trazer a vontade de Deus para a terra se eu não tenho, não me comunico com Ele, não tenho relacionamento com Ele? Eu tenho relacionamento com os irmãos, eu tenho relacionamento na igreja, eu tenho relacionamento na minha casa, na empresa do trabalho, na escola e com Deus. Como é o meu relacionamento? Porque é esse relacionamento, essa vontade que tem que se estabelecer na terra. E ainda em Efésios, se eu não me engano, 5, 6, diz que nós estamos assentados aonde, queridos? Nos lugares celestiais. Diga, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, se eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu tenho que demonstrar acerca do lugar onde eu me encontro. Então, às vezes, nós queremos mostrar o nosso potencial, a nossa força, o nosso conhecimento, o nosso nível cultural quanto a seres humanos. E o que o Senhor requer de nós é: saia um pouco desse teu pedestal humanista e se deixe ser conduzido para a minha presença. Por quê? Porque os que estão em Cristo Jesus estão assentados nas regiões celestiais nele. E aí nós temos que demonstrar
dessa presença gloriosa. As pessoas têm que olhar para nós e não nos ver somente como um bom administrador, como um bom gestor, como um bom chefe de família, como um homem íntegro. Eles têm que olhar para nós e perceber que tem algo diferente dentro de nós. Aleluia. O que nos diferencia dos outros tem que ser a glória e a presença do Senhor. Às vezes nós somos falhos, às vezes nós temos dificuldades de conduzir a nossa empresa ou como fazer uma gestão correta. Às vezes nós temos dificuldade até de conduzir-nos no relacionamento matrimonial, no cuidar dos filhos. Mas, queridos, nós não podemos deixar de demonstrar a presença gloriosa de Jesus nas nossas vidas. Por quê? Porque é por Ele, para Ele que nós vivemos. Colossenses 3, você pode pôr lá para mim, de 1 a 4, diz assim, ó: se fostes ressuscitados, achou? Eu já estou lendo aqui, mas portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, veja como começa a palavra. Nós temos que ter a convicção de que a obra que Jesus fez, de se entregar por nós, Ele morreu e ressuscitou. Quando eu experimento o novo nascimento, há um ressurgir para a eternidade e para a glória. Então, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Próximo versículo: pensai nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra. Próximo: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tem mais um versículo? É esse: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Por isso que nós temos que estar preparados, queridos, para viver 50 anos a mais, 60 anos, 80 anos a mais, para uns que são mais novos. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que estar com uma expectativa de que haverá um dia glorioso. O Senhor vem buscar a sua igreja, e eu vou entrar para esse lugar de eternidade com Ele. Essa realidade tem que estar de forma intrínseca em nós, tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque senão eu vou sempre ficar preocupado com o que eu vou fazer no nível material, e não vou me preocupar com as coisas espirituais. Esse encontro que nós vamos ter, o encontro de homens, ele traz essa conotação de promover uma ativação na vida daqueles que vão para o encontro e daqueles que irão trabalhar no encontro. Amém. Porque grande será a manifestação do Senhor nesses dias, não só para os que recebem, mas também para os que irão servir à mesa. Amém. Você crê nisso, queridos? Amém. Nesse texto aqui de Mateus, o Senhor declara: vós sois a luz do mundo. Detalhe, queridos, muito importante: essa luz tem origem aonde? Essa luz tem origem em Deus. Diga: a luz tem origem em Deus. Quero que ele mostre lá para mim Gênesis 1:3. É um texto muito conhecido. Disse assim: haja luz e houve luz. De onde se processou essa luz? De onde saiu essa luz? Saiu de Deus. E aí o Senhor diz: você é a luz do mundo. Você que traz essa clareza, essa claridade ao mundo. Amém, queridos? Amém. Veja o seguinte, então, João 8,12. Consegue pôr lá para mim? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A luz, ela procede da onde? Do coração de Deus. E Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Por isso que o Senhor tem despertado em mim e em você
para sairmos da nossa casa, como nós estávamos orando há pouco, sair do conforto desse dia chuvoso, e virão dias mais confortáveis, mais desafiadores ainda, nos dias de frio. Mas o Senhor tem dito: ei, você é a luz, você não pode ficar escondido sobre um sofá, na frente de uma televisão, ou diante de uma cuia de chimarrão, ou de uma xícara de café. Você tem que vir mostrar essa luz para brilhar diante do meu povo. Por isso você saiu do seu lugar e veio para aqui. Então Jesus afirma que Ele é a luz do mundo, e se Ele é a luz do mundo, essa luz está em nós, nós temos que refletir dessa essência, que é a essência que veio de Deus, quando Ele chamou todas as coisas à existência. A Bíblia diz que a terra era um caos, mas o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali, e o Senhor trouxe beleza onde tinha o caos. O Senhor trouxe luz onde tinha o caos. Então, quando eu e você somos deslocados para um lugar ou para o outro, é a luz, o brilho da glória de Deus que vai para aquele lugar onde tem caos. Amém. Nós vamos nos lugares onde precisa de conserto. Então a nossa vida está ali como mandada pelo Senhor para trazer luz onde tem caos. Então, queridos, se o próprio Jesus, dizendo que Ele é a luz do mundo, e Ele diz que nós somos também a luz do mundo, significa dizer que nós estamos conectados a essa natureza. Diga: eu estou conectado à natureza. Diga: do Criador de todas as coisas. Diga: do meu Pai. Diga: a luz que está em mim procede do meu papai. Eu estou tentando ser enfático para você, para que você entenda que as pessoas têm que olhar para nós e enxergar esse brilho. As pessoas têm que olhar para nós e perceber que nós somos diferenciados. Às vezes nós olhamos para o espelho e não damos crédito a isso. Às vezes nós vamos orar e tem a impressão que nós não conseguimos nos conectar com Deus, quando o Senhor diz: ei, abençoado, você é a luz do mundo. Ei, abençoado, tem glória em você, tem brilho em você. E nós precisamos dar crédito para a palavra de Deus, muito mais do que para os nossos sentimentos. Amém, queridos? Amém. Onde nós estivermos, essa glória precisa se manifestar. Agora, nós precisamos ter um entendimento. Essa luz que o Senhor tem trazido, derramado, conectado em nós, ela não é só para ser vista ou para chamar a atenção. Ela está em nós para que onde nós estivermos, as trevas sejam dissipadas. Aleluia. As trevas possam serem retiradas. Por quê, queridos? Porque essa luz, ela joga fora a escuridão. A luz põe para fora a escuridão. É como nós apagarmos tudo aqui, acender, nós vamos perceber que como se tivesse jogado para fora a escuridão. Agora, por que nós temos que ter esse sentimento? Porque nós viemos desse lugar. Nós viemos do lugar da escuridão. O que nós temos para oferecer para as pessoas hoje é o contrário do que nós éramos. O Senhor olhou para nós, todos cheios de escuridão e de pecado, e nos recebeu e nos transformou, para que as pessoas experimentem do seu amor. Amém. Para que as pessoas também sejam libertas. Quero que você veja o que diz em Efésios 5:8, projeta lá para nós, abençoado. Pois outrora éreis o que, queridos? Trevas. Porém agora sois o que? Luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Amém. E às vezes nós andamos cabisbaixo, às vezes nós não acreditamos que as coisas vão melhorar, às vezes nós achamos que é ponto de desistir. Muitas pessoas no mundo têm tirado as suas vidas. Quem tem acessado o grupo da igreja tem percebido quantas pessoas estão passando por enfermidades, pessoas sendo acometidas de câncer, pessoas sofrendo acidentes, uma série de situações. Inclusive, nós estávamos orando e vocês lembram, eu coloquei um áudio dizendo: queridos, tudo isso que está acontecendo
É fato que não é Deus que está liberando para que essas desgraças aconteçam. Porém, nós temos que abrir os nossos olhos e perceber que nós somos luz. E nós temos que, através da oração, através de um clamor, rogar ao Senhor para que os nossos queridos sejam guardados, para que as pessoas próximas de nós sejam guardadas, para que aqueles que nos conhecem possam acessar-nos e desejar desse cuidado. Tem pessoas que estão sempre na estrada. Vejo aqui o Márcio, seguidamente está com o seu caminhão por todo o Brasil. O Alceni está toda semana na estrada. Se o Senhor não guardar, se as nossas orações não rasgarem os céus, se a luz que está em nós não projetar um brilho enquanto ele estiver viajando. Quantos mais aqui viajam ainda? Trabalham como a Abel, seguidamente está na estrada. A grande maioria está mais em casa do que fora. Então, sejamos aqueles que projetarão luz no caminho desses abençoados que estarão nas estradas. Amém. Sejamos a igreja que projetará uma luz de cura, de restauração, nesses que estão necessitados nesses dias, nesses que estão passando por enfermidades e por dificuldades. Então, nós temos que ser essa luz, queridos, que projeta para fora a escuridão da dor, a escuridão da miséria, a escuridão da doença, da enfermidade, mas também a escuridão do ódio, da amargura, a escuridão das trevas, do pecado. Nós temos que ser esses que entraremos nas casas e as pessoas verão esperança. Esperança do quê? De ver que um lugar está sendo preparado, que elas terão livre acesso naquele lugar, para serem bem acolhidas, para serem bem recebidas, para serem abençoadas. Seguidamente nós nos deparamos com pessoas que têm nos visitado, e elas dizem: pastor, ou pastora, ou líder, nós nos sentimos muito amados entre vocês. E é exatamente essa tem que ser a tônica dessa igreja. As pessoas que entrarem aqui haverão de se sentirem-se bem amadas. Amém. Sabe por quê, queridos? Porque a luz que está em nós joga fora a tristeza, joga fora a falta de esperança e traz esperança. Nesse lugar onde nós abrimos para as pessoas, a começar pelos nossos corações, será um lugar acima de tudo de salvação. Amém. Porque as pessoas estão, de certa forma, perdidas, sem razão. Tem gente, amados, que perdeu o sentido das coisas, inverteu completamente. A saber, nós estávamos comentando esses dias, no lugar onde nós fazemos pilates, a maioria das pessoas, elas estão mais se importando com os bichos do que com as pessoas. Hoje, se você agredir um animal ou um cachorro, você, quem sabe, seja preso. Mas se você se deparar com uma pessoa ou esbarrar uma pessoa, aí a consequência vai ser menor. Os valores estão sendo invertidos, mas isso é só uma coisa, só a pontinha do iceberg. Muitas coisas ainda virão pela frente. Onde nós vamos nos sentir ancorados, ou vamos nos sentir ancorados no Senhor, na sua palavra, vamos nos sentir ancorados na igreja do Deus vivo, ou então nós vamos nos caminhar pelos nossos pensamentos, nós vamos começar a criar conjecturas acerca da vida, e vamos dizer, é dessa forma que funciona, e não vamos dar crédito à palavra. Quando eu me dirijo, entendo que a palavra de Deus é lei na minha vida, eu sei que Ele disse: haja luz, a começar dentro da minha e da tua alma. Essa luz é projetada dentro de nós, essa luz é projetada diante dos nossos olhos, para que nós possamos caminhar livremente. Então, assim, queridos, como uma candeia, que a palavra de Deus diz aqui, como a luz, ou como uma cidade edificada no alto, como uma igreja que é colocada num lugar mais visível, ou como uma igreja verdadeira,
ela deve ser colocada no lugar onde ela precisa ser enxergada, ela precisa ser vista. Quando as pessoas levam convidados para o nosso tempo lá com os homens, você sabe o que está sendo proporcionado para aqueles homens? Uma oportunidade para eles olharem para nós e perceberem que existe uma outra forma de conduzir a vida, que existem pessoas que têm uma visão diferente acerca de como se conduzir a vida, diferente dos lugares onde eles acessam comumente. E lá nós estávamos falando a respeito de algumas pessoas que tem que olhar para mim, tem que olhar para os homens que lá estavam e enxergar a diferença que dia após dia o Senhor tem proporcionado na vida de cada um deles, a diferença que o Senhor tem proporcionado no casamento, a diferença que o Senhor tem trazido no nível de valores, de pessoas e dizerem assim: pastor, outrora eu já tomava uma decisão, agora a minha vida ela tem que estar respaldada pela palavra de Deus. Sabe o que é isso, queridos? É luz sendo projetada na vida do povo de Deus. E nós temos que caminhar debaixo dessa luz. Nós não podemos ser aqueles que negociam circunstâncias, negociam situações, sem antes perceber se tem o respaldo da palavra do Senhor ou não, porque os nossos filhos estão olhando para nós, as pessoas que caminham conosco estão olhando para nós. Comentei ontem, o abençoado vizinho do meu lado, a gente às vezes passa essa semana praticamente eu não ouvi, para convidá-lo eu tive que mandar uma mensagem e dizer para ele: chegue mais cedo, porque aí nós vamos ter a oportunidade de tomar umas geladas. Sabe qual foi a manifestação dele? Uma baita de uma gargalhada, porque ele sabe que umas geladas serão ou uns guaranás, umas cocas, ou uma água tônica, ou coisa assim, porque ele sabe o nosso comportamento. As pessoas têm que olhar para nós e perceber que nós não negociamos princípios. Amém, queridos? Isso tem a ver com luz. Então a igreja ela precisa ser um lugar de cura, ela precisa ser um lugar de comunhão, ela precisa ser um lugar de abrigo, ela precisa ser um lugar de livre acesso, ela precisa ser um lugar onde nós estamos lá preparando, deixando tudo bonito para que venham quantos desejarem mais do Senhor. Amém. Que não haja nenhuma restrição no meu e no teu coração. Os que andam comigo mais próximos sabem disso, que tudo que eu estou preparando, tudo que eu desejo edificar, é para que a glória de Deus se manifeste poderosamente nesses lugares, a começar na minha casa e na casa de todos que andam e caminham junto com esse povo. Amém. A glória de Deus manifestando nas nossas vidas, a glória de Deus manifestando no nosso relacionamento matrimonial. Então eu quero dizer, queridos, antes de tomar a ceia, antes de orarmos, dizer que, em vista do que eu falei no início, de que Jesus Cristo é o dono da igreja, Ele é o noivo. Diga: Jesus é o dono da igreja. E que a igreja precisa, primeiramente, ter visibilidade nos céus, para posterior ter visibilidade na terra, ou muito mais visibilidade no céu do que na terra. Eu quero dizer para vocês, queridos, dos dias em que o apóstolo Isacar esteve aqui conosco, passou a semana toda ministrando em outras igrejas, e aí na segunda-feira ele teve um tempo conosco numa chácara, junto com os pastores filiados à ASPEP. E aí um pastor amigo meu mais chegado, ele fez questão de vir orar comigo, porque ele tinha uma palavra para repartir comigo em meio à sua oração. E a palavra foi dessa forma. Ele disse assim: pastor, o que eu tenho para repartir com vocês, o sentimento que eu tenho, que Deus trouxe no meu coração, é que tudo que vocês fizeram, tudo que vocês estão fazendo naquele lugar que até vocês estão hoje, já está sendo consolidado aos olhos do papai. E aí ele continuou dizendo:
Ele agora está trazendo vocês para, eu escrevi aqui para não esquecer de nada, para um local novo. Para quê? Para que a cidade conheça a igreja amada do Senhor. Qual pastor teria uma palavra para falar a respeito disso, que não é a igreja onde ele é o pastor? Ele está dizendo, o Senhor está liberando para que a igreja amada seja visível aos olhos da cidade, e não é a igreja onde ele está ministrando. Queridos, é só um coração de quem tem a visão do reino de Deus. E eu quero dizer que eu compartilho com essa visão, porque essa igreja, ela precisa ter a visão do reino de Deus que extrapole as quatro paredes de onde sempre nós vamos estar. Que nós possamos abençoar outras igrejas, quem sabe não indo lá, mas sempre tendo uma palavra, dizendo: Senhor, que esse ministério seja um ministério que realmente cresça de uma forma extraordinária, e essa igreja, essa cidade seja abençoada. E aí ele encerrou dizendo que naquele lugar para onde nós vamos, o nome do Senhor vai ser muito mais glorificado. Você crê nisso, queridos? O nome do Senhor vai ser muito mais glorificado. Então, nós vamos tomar a ceia agora com essa visão de gratidão. Diga gratidão. Gratidão pelo quê, queridos? Gratidão pela forma como o Senhor tem nos conduzido no nível individual. Gratidão de como o Senhor tem nos abençoado como famílias. Gratidão de como o Senhor tem nos conduzido como igreja até aqui. Até aqui tem nos guardado o Senhor. Amém, amados? Amém. E gratidão sempre pelo novo que o Senhor tem para proporcionar pelas nossas vidas, ou para o povo de Deus. Então eu quero que você saia com esse coração hoje. Até aqui o Senhor tem nos levado como igreja de certa forma, como ele falou, a consolidar a obra de Deus, a essa obra aos olhos do Pai. E que o Senhor olhou para nós na sua misericórdia e disse: ei, não é porque vocês são bons, mas é porque eu os amo. Amém. Que eu estou levando vocês para um lugar onde eu desejo que a igreja apareça aos olhos de toda a cidade. Eu quero que você creia que nós seremos surpreendidos. Por que eu estou falando isso e dando ênfase, queridos? Porque aquilo que eu estou sentindo, eu quero repartir com você. Amém. Eu quero que você receba isso. Eu quero que você diga: uau, aquilo que o pastor está sentindo, eu não posso ser diferente. Eu não posso ficar indiferente àquilo que está acontecendo no coração dele. Eu sei que está acontecendo no coração de muitos, porque aqueles que estiveram trabalhando conosco nesses dias aqui, a gente via o sofrimento, a dificuldade deles, mas via a alegria da forma como eles se expressavam uns com os outros, trabalhando com essa alegria. Amém. Eu quero que você tenha esse sentimento, ainda que você não tenha condição, ou você não seja hábil para essas coisas, porque eu montei um grupo dentro daqueles que eu entendi que tem condições de repartir a sua mão de obra. Mas assim, ainda que você não tenha, eu quero que você tenha esse sentimento de que você é uma pessoa especial aos olhos de Deus. Amém. E você faz parte dessa obra que o Senhor tem levantado aqui na terra. Amém. Que o Senhor te estabeleceu nesse lugar e que está levando para um lugar onde Ele vai continuar abençoando poderosamente. Amém. Amém, queridos? Fiquem em pé e nós vamos orar ao Senhor em gratidão. Primeiro, nós vamos orar por Jerusalém. Jerusalém está sofrendo, aliás, Israel está sofrendo um ataque nesses dias, ou sofreu na madrugada de sábado. E se você não sabe, o Irã lançou ou enviou vários drones para atacar 300 entre mísseis e drones. Mas o Senhor tem sempre levantado um povo para guardá-los. E eles têm uma artilharia antiaérea
chamado Domos de Ferro, que acaba interceptando esses ataques. E só um deles, que 99% de êxito aconteceu. Um deles caiu e atingiu uma criança que, segundo ele, está gravemente ferida. Mas poderia ser um estrago muito grande. O que nós temos que fazer como igreja? O principal judeu, aquele que se entregou por nós, hoje nós estamos fazendo menção à sua obra de redenção em nosso favor. Ele procedeu dessa terra, desse lugar. Se tem um lugar que chama Terra Santa, está em Jerusalém, ou Israel e Jerusalém. E a Bíblia diz: orem para que haja paz em Jerusalém. Amém, queridos? Quero convidar você a levantar as mãos. Nós vamos orar ao Senhor para que a visitação de Deus seja com aquele povo. Pai, nós queremos nessa hora, como igreja, te clamar no nome de Jesus mais uma vez, que o Senhor, Pai, libere os seus anjos. O Senhor abre os céus sobre Jerusalém. O Senhor guarde, Pai, o povo de Israel, o povo judeu, Senhor, não só os que estão naquele país, mas os que estão espalhados sobre toda a terra. Que o Senhor nos revista, Pai, com a tua segurança, que tenha um tempo novo de armadura sobre esse povo, que o Senhor nos guarde, Pai, contra todo tipo de retaliação daqueles que odeiam o teu povo. Nós queremos, como igreja, nessa noite, ministrar cobertura sobre o povo de Israel, clamar no nome de Jesus, Senhor, Pai, que os muros de Jerusalém sejam guardados, Senhor, que haja paz em Jerusalém, que haja paz aos arredores de Israel, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor sempre levanta, Pai, um povo para interceder, mas também um povo para guardar aquela nação. Meu Deus, Pai, nós te louvamos porque naquele lugar o Senhor levantou o Salvador, naquele lugar o Senhor levantou o Messias. E nós queremos, Pai, nessa noite, com gratidão, rogar ao Senhor para que guarde a nação abençoada de Israel, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Quero deixar esse desafio para você. Nós estivemos 3 vezes naquele lugar. Se alguns sentem arrepio quando entram ali no lugar que o Senhor está nos permitindo edificar, imagine você entrando nos muros da Jerusalém antiga. Imagine você indo no museu do Holocausto, ouvindo as vozes representando aos 6 milhões de judeus que foram dizimados no Holocausto. Imagine você passando pela Judéia, indo no lago de Genezaré, onde houve tantos milagres. O desafio é, sempre que você orar, lembre de clamar ao Senhor que abençoe Jerusalém, que o Senhor guarde Israel, que o Senhor guarde. Por quê, queridos? Porque a nação de Israel é o relógio da terra. Quando as coisas acontecerem de forma completa naquele lugar, é porque o fim terá acontecido. Mas enquanto isso, cabe a nós, como intercessores, rogar ao Senhor, o Criador de todas as coisas, que abençoe esse povo. Amém? Hoje nós temos o privilégio de chegar à mesa. Hoje nós temos o privilégio de tomar do cálice, comer do pão, fazer memória da obra redentora do Senhor em nosso favor. Eu quero convidar você a fazer isso com alegria, porque cada conquista que nós temos tido o privilégio de saborear é porque o Senhor tem nos dado graça e entendimento e sabedoria. Mas nós nunca podemos perder a perspectiva da redenção que Ele tem sobre o seu povo, de uma forma a nos chamar para o lugar eterno.
Por que, amados? Porque quando nós participamos da mesa, nós estamos tão somente fazendo um estágio daquilo que vamos fazer na eternidade. Eu estou dizendo com isso, não fiquem fora desse momento especial. Todos que estão aqui, eu entendo que compreendem o convite do Senhor para vir à mesa. Mas pastor, eu estou com algumas dificuldades, eu ainda não estou de todo certo na minha vida, em alguns detalhes. Faça um propósito de acertar a sua vida, de reconciliar-se com o reino de Deus, mas não deixe de participar desse momento, porque se eu nego a ceia, se eu nego a mesa, eu estou negando Jesus. É evidente que se eu vou continuar no mundo de pecado, prefiro, então já estou negando a mesa. Esse é o momento de, quando a Bíblia diz: examine-se pois o homem a si mesmo, depois sim, daí tome-se do cálice e coma do pão. É tempo de nós examinarmos o que precisa ser consertado na minha vida. Que áreas da minha vida ainda eu insisto que a luz do Senhor não se projete? Que compartimentos da minha alma ainda eu resisto e ainda acho que a prisão tem mais força do que a chave que o Senhor tem para liberar o meu coração e enxergar a resplandecência da sua glória? Que áreas eu preciso entregar nas mãos do Senhor? Feche os teus olhos por um instante. Eu quero orar e clamar para que o Senhor traga esse nível de entendimento, de despertamento na minha e na sua vida nessa noite. Porque tem alguns que precisam de um conserto de forma grandiosa, outros estão sendo arrastados de forma tão sutil pelo inimigo. É tempo de nós dizermos: Senhor, abra os nossos olhos. Se eu estou sendo negligente quanto a estar na tua presença e buscar a tua face, se existem áreas que eu estou compactuando com as trevas, oh meu Deus, o Senhor disse: eu sou a luz do mundo, e eu desejo que essa luz brilhe poderosamente nesses dias. Pai, eu oro para que, na medida que nos colocamos diante do Senhor em oração, rogando para que o Senhor nos leve para esse lugar de discernimento, para que cheguemos à mesa, Senhor, não de forma negligente, mas com o entendimento dos céus. Eu clamo para que o Senhor nos encha da alegria de sermos esses privilegiados que somos convidados e dizemos sim à mesa do Senhor. E eu quero te louvar, papai, pela tua obra redentora em nosso favor, pela entrega do Senhor que se deixou ser traspassado, moído pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Quero te louvar porque o Senhor derramou a sua vida em nosso favor, e hoje, se temos alegria, é porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o teu coração, nos conduziu para o teu amor. Obrigado, Senhor, pelo pão que representa o teu corpo dado em nosso favor. Agora que vamos comer do pão e tomar do cálice, que o Senhor nos encha da tua alegria, e que essa semana seja uma semana vitoriosa no meio do teu povo, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, venha pegar do pão, venha pegar do cálice. Como a neve, aceitos
não nos adobramos, como disse João Batista. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e ele resplandeça. Aleluia. Legal. Quando você tomar a ceia, eu quero reforçar. Trouxe a maquinha. A Simone vai estar ali na saída. Muitas pessoas disseram, pastor, como que eu processo o meu encontro? Como que eu faço para promover a minha inscrição? Ela vai estar fazendo, não saia sem fazer a sua inscrição, nos ajude nesse sentido. É verdade que nós queremos ter mais homens, mas pastor, eu não trouxe o cartão, não trouxe dinheiro, não trouxe nada. Tudo que eu tinha eu apertei. Ela vai botar seu nominho. Depois ela vai pedir pro marido dela que é advogado e cobrar. Não, não vai acontecer isso. Depois ela acerta. Pai, como família, nós queremos participar desse tempo tão especial na mesa. Como família, nós queremos dizer, Senhor, que nos sentimos acolhidos, nos sentimos amados, nos sentimos, Pai, guardados no Senhor como família. Por isso nós podemos comer do pão e tomar do cálice na mesa do Senhor. Amém, queridos? Podem